Boa tarde, meninos. Na aula de hoje, vocês vão fazer o exercício 7, 8, 9 e 10, tá? Só esses exercícios da apostila de vocês. Beleza? Então, nós vamos falar sobre velocidade média. Eu já deixei o resuminho aí na apostila para vocês. Velocidade média, consumo médio e densidade demográfica, tá? Então, já tem o resuminho aí, tem a fórmula, vocês só vão ler, interpretar os probleminhas e colocar aí os dados na sua fórmula. O que é velocidade média? Velocidade média é a razão. O que é razão? Razão é uma divisão, tá? É a razão entre grandezas diferentes e é calculada, até já deixei aqui, ó, pela divisão, já estou dizendo para vocês o que significa essa razão. Então, é a divisão entre a distância percorrida, S. Quem é a distância? S, entre a distância percorrida, S em quilômetros, pelo tempo gasto em horas. Então, olha só, observe, a distância que eu chamei de S, ela tem que estar em quilômetros. E o tempo que eu chamei de T, ele tem que estar em horas. Então, se eu pegar a distância e dividir pelo tempo, eu encontro o quê? A minha velocidade, certo? Unidade de medida usada para velocidade média é quilômetros por hora. Por exemplo, né? Sempre que eu vou falar um exemplo para alguém, eu uso essa notação, quilômetros por hora. Fui até Goiânia a 80 quilômetros por hora. E pode ser interpretado da seguinte maneira: representa a quantidade de quilômetros que o objeto foi capaz de percorrer durante uma hora, que eu acabei de falar para vocês, né? Agora, consumo médio. Consumo médio é a razão também, né? É a razão, é o resultado da divisão do espaço percorrido pela quantidade de combustível. Então, eu preciso encontrar o meu consumo médio de uma determinada viagem. Como que eu vou fazer isso? Eu vou dividir o espaço que eu percorri, que aqui eu chamei de S, pela quantidade de combustível que eu gastei, que eu chamei de V, tá? Só isso. A unidade de medida, quilômetros por litro. Estou gastando, o meu carro gasta, ou ele faz 8 quilômetros por litro, ou seja, a cada 8 quilômetros percorrido, ele vai estar gastando 1 litro de combustível. E representa a quantidade de quilômetros que podem ser percorrida com 1 litro de combustível. Então, aqui já está bem explicadinho para vocês, tá? Aqui a densidade demográfica do mesmo jeito, é a razão entre o número de habitantes da região, e eu vou chamar este número de habitantes aqui, eu vou chamar de AB. Mas vocês podem colocar um A, podem colocar um X, um Y, pode colocar o que vocês quiserem, tá bom? E a área eu chamei de A. Se você usar o A para habitante, para a área vai precisar usar outra letrinha. Mas beleza, para você encontrar a densidade demográfica de uma região, o que você vai fazer? Você vai pegar um número de habitantes e dividir pela área em quilômetros quadrados dessa região. Essa razão é de extrema importância por oferecer um valor proporcional à quantidade de habitantes das cidades. Então, é muito utilizado. E aí, vocês têm uns probleminhas aqui para poder resolver, né? Que é a questão 7, 8, 9 e 10. São as únicas questões que vocês vão fazer aí, tá? Porque o até a 6 você já fez. Por exemplo, a questão 7 é a questão do Enem de 2011. Questão 7 é uma questão do Enem de 2011 e diz assim: cerca de 20 milhões de brasileiros vivem na região coberta pela Caatinga, em quase 800 mil quilômetros quadrados de área. Quando não chove, o homem do sertão e sua família precisam caminhar quilômetros em busca d'água dos açudes. A irregularidade climática é um dos fatores que mais interferem na vida do sertanejo. Segundo esse levantamento, a densidade demográfica da região coberta pela Caatinga em quilômetros quadrados é de quanto? Olha que questão
boa. Você tem aqui os dados. Vocês têm o número de habitantes e vocês têm a área. Como que você vai calcular a densidade demográfica? Densidade demográfica é número de habitantes dividido pela área. É só isso. Você tem esses dois dados, você vai substituir e fazer a divisão. Muito fácil, né? Olha a questão 8. Um automóvel viaja à cidade A com destino à cidade B. A distância entre essas duas cidades é 700 km, 700 quilômetros. Sabendo que o automóvel já percorreu 2/14 do caminho e que está a uma velocidade média de 100 km por hora, quanto tempo gastará para chegar à cidade B? Então, aqui eu quero saber o tempo. Eu tenho a velocidade e eu tenho o espaço percorrido, não é verdade? Eu quero saber qual é o tempo gasto. Então, vocês vão usar a fórmula aqui da velocidade. Velocidade é igual espaço dividido pelo tempo. A velocidade você tem. O espaço aqui de uma cidade até outra você também tem. E aí, só vai faltar o tempo e é o que você vai encontrar neste exercício, certo? Número 9. Um comerciante teve uma despesa de R$ 230 na compra de certa mercadoria. Como vai vender cada unidade por R$ 5, o lucro final, L, será dado em função das X unidades vendidas. Responda. Já a número 9, né, coloquei a 9 e a 10 para vocês fazerem aí, mas ela já está entrando em uma funçãozinha, né? Bem fácil, vocês já viram isso no primeiro bimestre, vocês formularam funções, vocês liam o problema, interpretavam o problema e faziam a funçãozinha. Então, essas duas questões é para a gente revisar as funções lá de trás, porque a semana que vem a gente vai trabalhar muito função, tá? Então, observe, qual a lei dessa função? Meninos, monta a função para mim. Um comerciante teve uma despesa de R$ 230 na compra de uma certa mercadoria. Como ele vai vender cada unidade por R$ 5, o lucro final, L, será em função de X unidades vendidas. Então, olha só, ele já te deu aí quem são os dados, né? Quem é o L, quem é o X. Então, observe. Você tem que L é o seu lucro e isso está em função de X. Você vai vender cada unidade por R$ 5. Eu sei quantas unidades eu vou vender? Não. Então, eu vou chamar de X. X unidade. 5 vezes X. Só que eu tive um gasto, não é verdade? Isso aqui é o que eu vou arrecadar. Só que não é o meu lucro. Por quê? Eu vou vender cada unidade por R$ 5. Beleza, vou vender todas as minhas unidades, tranquilo. E aí, tudo isso é o meu lucro? Não. Eu preciso tirar o que eu gastei. Eu preciso tirar a despesa. E quanto que eu gastei aqui de despesa? R$ 230. Então, entendeu como que vai ficar essa função? O meu lucro vai ser o que eu vou arrecadar com as minhas vendas, menos a minha despesa. Então, o meu lucro será o meu montante final, menos a minha despesa. Beleza? Essa aqui é a lei da função. Então, eu já respondi aí a letra A para vocês, tá? Para que valores de x eu vou ter um f de x menor que zero? Como poderá interpretar esse caso? Então, pense comigo, meninos. O meu f de x, a minha função, no caso, eu coloquei L de x porque é o meu lucro, tá? Não tem problema nenhum. Depois ele usou f de x, não tem problema. Como que eu vou ter um valor abaixo de zero? Como que o meu lucro vai ficar negativo? Quando é que o meu lucro vai ficar negativo? Quando? Quando eu vender mais de R$ 230 ou quando eu vender menos de R$ 230? Quando é que o
o meu lucro fica negativo? Para quais valores de X haverá um lucro de R$315? Qual será o meu X se o meu lucro, que é o meu Lzinho aqui, for R$315? Então, você vai substituir o 315 aqui e vai encontrar X, resolvendo a equaçãozinha. Para quais valores de X o lucro será mais que R$280? Então, eu quero um lucro maior que R$280. Eu vou substituir 280, eu vou encontrar um X, só que eu quero um lucro maior. Então, esse meu X tem que ser um número maior do que o meu X aqui encontrado. Então, quando você encontrar o valorzinho, você vai colocar assim para mim. Vamos supor que você encontrou 1. Não vai ser isso, tá? Mas vamos supor. Vamos supor que você encontrou X igual a 1. Então, o seu X tem que ser maior que 1, porque ele quer um lucro maior que R$280, certo? Olha a questão 10. Considere a função reais levando em reais, definida por f de x é igual a 5x menos 3. Verifique se essa função é crescente ou se ela é decrescente. Meninos, quando que uma função será crescente? Quando que uma função será decrescente? Aqui você pode desenhar o gráfico se você quiser, tá bom? Mas não precisa. Lembra? Quando que a minha função será crescente? Quando ela será decrescente? Função crescente e função decrescente. Função crescente, o meu A tem que ser maior que zero. Função decrescente, o meu A é menor que zero. E a constante é quando o meu A é igual a zero. Então, aqui eu vou olhar. A minha função de primeiro grau, ela é do tipo f de x é igual a x mais b, certo? A minha função analisada aqui é assim, f de x é igual a 5x menos 3. Então, daqui eu consigo tirar os valores de A, de B, certinho? Então, olha só, quem é o meu A? É quem está acompanhando o x. Quem é o meu A? É 5. A é 5. E o meu B é menos 3. E B é menos 3. O meu A é maior ou menor que zero? O meu A é maior que zero. Então, a minha função é crescente. Letra B, o zero da função. Como que você encontra o zero da função? Pega a funçãozinha, 5x menos 3, e iguala a zero. Igualou a zero, encontra o valor de x. O ponto onde a função intercepta o eixo y. Quando que ela vai interceptar o eixo y, meninos? Agora eu quero ver. Eu tenho um gráfico onde essa função está interceptando o eixo y. Então, eu tenho aqui o meu plano cartesiano. Certo? Aqui são os valores de x positivo, do outro lado x negativo. E aqui na vertical eu tenho y positivo para cima e y negativo para baixo. Quando a minha função vai passar por esse eixo y? Quando o meu x for quanto? Quando o meu x estiver bem aqui, ó. Aí ele vai passar em algum lugar aqui, ou para cima ou para baixo, quando o meu x for zero. Então, você vai pegar a sua funçãozinha, que é 5x menos 3 igual a f de x, que é a mesma coisa de 5x menos 3 igual a y, certo? F de x é a mesma coisa que y, né? E agora, no lugar desse x, você vai colocar zero, certo? No lugar de x, você coloca zero, você vai encontrar o valorzinho de y quando x for zero. Aí, você encontrou onde está interceptando no eixo y. Qual é o gráfico da função? Você vai desenhar o gráfico. Como que eu desenho o gráfico, professora? Você pode montar uma tabelinha.
Você já vai ter alguns valores, porque você já encontrou um valor, que é onde intercepta o eixo, certo? Você já encontrou o zero da função, então você já encontrou onde intercepta o eixo x. Então, você encontrou o y, encontrou o x. Pode já traçar a sua reta. Mas, se você quiser mais pontos, eu sugiro que você faça assim, ó. Você monta uma tabelinha. Aqui serão os valores de x e aqui serão os valores de y. Aí, você vai fazer o seguinte. Olha só, você vai supor valores. Eu gosto de supor valores aqui próximos ao eixo, porque fica mais tranquilo de fazer, tá? Então, eu vou supor valores para x. Vou supor 0, 1, menos 1. E o valorzinho que você encontrou aqui quando você colocou y igual a 0. Você pode colocar ele aqui também. Aí, você pega a sua função, que é 5x menos 3 igual a y, e substitui, meninos. Por exemplo, quando o meu x for 0, substitui aqui no lugar de x, substitui 0, encontra y. Quando for 1, substitui aqui 1, encontra y. Quando for menos 1, substitui aqui menos 1, encontra y. Depois, você pega o valorzinho que você encontrou na letra B, ou seja, quando você colocou 0 aqui, ó. Já vou até colocar ele aqui, ó. Quando o meu y for 0. E aí, você vai encontrar quem agora? Vai encontrar o x. Pronto, com esses 4 pontos, você vai desenhar um gráfico já, vai ficar bonitinho, já vai dar para você traçar a sua reta bonitinha, tá? Não precisa mais que isso. Depois, é para você fazer o estudo de sinal. O que é o estudo de sinal? O estudo de sinal é para você olhar quais são os quadrantes positivos, quais são os quadrantes negativos, tá bem? Por exemplo, aqui, ó, nesse quadrante, o que está acontecendo com os valores de x e os valores de y? Neste quadrante aqui. O meu x aqui, ele é positivo, e o meu y neste quadrante é positivo. Então, aqui eu tenho mais. Certo? É um quadrante positivo. Neste quadrante aqui, o meu x, ele não é positivo mais, ele tá aqui para trás. Ele é negativo, então o meu x é menos. E o meu y continua mais. Neste quadrante aqui, eu tenho x negativo e o y para baixo, negativo também, menos. Então, os meus valores de x aqui são negativos e os meus valores de y aqui são também negativos nesse quadrante, certo? A gente sempre vai olhar o quadrante assim, neste sentido anti-horário. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, certo? Neste quadrante, eu tenho o meu x positivo e o meu y negativo. Pronto, fiz o estudo dos sinais aqui do meu quadrante. Aí, você tem a função, você vai colocar ela no gráfico, bonitinha, e depois você vai analisar esses sinais. Só fazer uma análise aí, tá bom? Então, é isso, meninos. As questões 9 e 10 é uma revisãozinha de função, tá? Pra gente já começar a semana que vem com muita função por aí. E as questões 7 e 8, a gente vai trabalhar com o nosso resuminho que já está aí na apostila, beleza?